Olá, pessoal. O meu nome é Nirma, então, não é? Alguns já me conhecem, os novos acho que não é? Não tenho certeza. Mas eu, junto com a professora Rita e a professora Ana Maria, somos responsáveis, então, pela área da saúde mental na enfermagem. E hoje, então, ficou para mim a parte aqui dos psicofármacos e interação medicamentosa, que é um material que a gente já trabalhou na residência, e eu tô dando uma listrada aqui nele para não ficar uma coisa meio chatinha para vocês, porque quando a gente está falando, a gente vai trazendo exemplos e tal, fica uma coisa mais rica, né? Então eu dei uma mexida aqui para ver se fica mais interativo para vocês, tá? Na medida em que vocês vão tendo questões, dúvidas, não é? Vocês podem fazer essas questões pelo Moodle, que eu vou respondendo para vocês. O que eu trouxe aqui nesse material para vocês? Nesse material aqui eu trouxe para vocês as medicações mais comuns, assim, mais fluentes na área, tá? As que vocês costumam mais ver no dia a dia, tá? Para que vocês se familiarizem. Os iniciantes, não é? E as gurias que já estão há mais tempo, certamente não vão ter muitas dúvidas a respeito, tá? Sejam bem-vindos todos, e apesar das dificuldades, não é? Torço para que tenham um bom trabalho, tá? Um abraço a todos. Bom, nós começamos aqui falando da amitriptilina, né? A amitriptilina é um antidepressivo, não é? Uh, Muito pouco utilizado, não é? Na rede, poucas pessoas ainda usam, não é? É um tricíclico, ela meio desapareceu porque pelo risco da superdosagem, do suicídio, o risco de óbito com ele era muito grande, não é? De conseguir se matar, né? Numa tentativa de suicídio usando esse tipo de medicação. Ela tem uma propriedade sedativa bem interessante, não é? E ela foi desenvolvida a partir da imipramina, tá? Metabolizada no fígado, excreção renal, não é? As doses dela são doses 75 a 300 dias, não é? O grande problema é que os comprimidinhos eram de 25 miligramas cada, e era muito comum a subdosagem, não é? Doses subterapêuticas, não é? Uh, mas ela acabou caindo em desuso. Hoje, eu trouxe ela até para falar sobre isso, ela é muito mais usada hoje nos centros da dor, tá? Hoje a metopetilina é muito utilizada no centro da dor, tá? Para quem tem essas dores crônicas e tal, a medicação utilizada muito comumente é a metopetilina, tá? Para antidepressiva, ela já foi superada, já temos outros mais modernos e muito mais eficazes hoje. Aqui, além do tratamento da dor crônica, que os centros da dor utilizam, ela também é usada no tratamento da anurese. Normalmente, anurese noturna, né, que é aquelas crianças que fazem xixi na cama, tá? Aqui é a farmacodinâmica, né, nem vou entrar aqui, tá? Aqui que eu falei para vocês, ó, uma das grandes razões que ela caiu fora foi justamente por causa disso aqui, ó, tóxica, pode ser fatal, tá? Por exemplo, hoje, um depressivo que toma uma cartela, duas de fluoxetina, de estalopane, qualquer uma dessas aí, não morre, tá? Mas uma pessoa que tomasse uma cartela de amitriptilina dessas aqui ou duas, ela morria, tá? Ela conseguia morrer, tá? Então isso foi uma das causas que fez com que ela fosse caindo em desuso, tá? Certo?
Bom, aqui eu queria falar do ácido valproico, né? O ácido valproico, sim, vocês vão ter ele com vários nomes, não é? Divalproato, Depakote, né? Ele tem apresentação de 300, de 500 miligramas, não é? E ele é também, que nem a carbamazepina, não é? A primeira função dele é um anticonvulsivante, tá? Mas ele tem uma função muito boa como estabilizador de humor, tá? Então, o ácido valproico de 250 miligramas, ele é uma cápsula laranja, parece meio gelatinosa, assim, né? Tem um líquido, parece um líquido dentro. E o de 500 miligramas, então, é um comprimido maior, é uma draga, assim, grande, bem ruim até de tomar, tá? Mas são, assim, muito bons, tá? Os da rede. E ele tem várias apresentações, tá? Vários laboratórios, né? De pacote. A maioria dos pacientes que têm transtorno de humor usa o ácido valproico associado a, ao lítio ou até ele associado à carbamazepina, tá? Ele é rapidamente absorvido, tem um pico de concentração sérica também bom, entre 1 a 4 horas, não é? O alimento pode retardar um pouquinho, tá? Tem mulheres e idosos tem uma alteraçãozinha, tá? Então tem que ter doses menores. A meia-vida dele também é relativamente boa, tá? Mas que altera se usar carba junto, tá? Aqui é aquilo que eu vou falar todo o tempo, então é teratogênico, né? Então, assim, ele afeta a formação do bebê, tá? Então a mulher não pode usar durante a gestação, mas é compatível com a amamentação. O que vocês vão ver é um dos poucos. A maioria deles são excretados em alta concentração no leite materno e, por sua vez, a mulher não pode amamentar depois, tá? Aqui tem uma coisa bem importante, ó. Olhem só os efeitos antimaníacos, então, vejam só, 1 a 4 dias, ó, após o alcance dos níveis séricos terapêuticos. Então, ele já começa a ter uma melhora, tá? Melhoras relevantes 21 dias após o início. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês assim? Não existe tratamento rápido na área de saúde mental, porque vocês vão ver quando nós falarmos lá em antidepressivos, 3 a 4 semanas para o antidepressivo começar a mostrar efeitos, para ele realmente ter efeitos no tratamento. 21 dias aqui, tá? Então, para vocês verem como não tem milagre, né? Aqui os efeitos anticonvulsivantes, sim, aí é mais rápida a ação dele, tá? Aqui as indicações, então, né, mania, transtorno bipolar, episódio mistos, que ciclam rápido, conduta, transtorno do modo, de personalidade borderline, né? O que eu queria falar aqui é algumas coisas assim, diarreia, né, reação adversa, e às vezes quando é muito importante tem que ser suspenso, tremores, tá? Então, tanto o ácido valproico quanto o lítio pode causar tremores, tá? Leucopenia e trombocitopenia. Mas o que eu queria falar é isso aqui, ó. Ganho de peso, tá? Isso aqui é um dos fatores que leva muitas pessoas a não aderirem ao tratamento, especialmente as mulheres, tanto decorrente do ácido valproico quanto do lítio, tá? Porque o ganho de peso é bem significativo e faz com que as pessoas muitas vezes acabem deixando de usar a medicação por causa do ganho de peso, tá? Menos incomum é a cefaleia, alucinações nunca vi, mas a literatura traz, não é? Ataxia, diplopia, visão dupla, não é? Já vi rush cutâneo, tá? Rush cutâneo já vi, tá? Hepatotoxicidade e vômitos. Bom, aqui nós temos o biperideno, não é? De 2 miligramas, ou Acneton injetável, não é? Que é um anticolinérgico,
e é um antiparkinsoniano potente. O que é isso? Assim? É um anticolinérgico porque se utiliza ele, é para se utilizar ele junto com o Aldol, para ele combater os efeitos adversos do Aldol. E também se utiliza muito ele quando o paciente faz impregnação ou efeito colateral tipo Parkinson, tá? De cinesias tardias, desvios oncológicos, todos aquelas efeitos que eu já falei, eu vou falar mais adiante no Aldol e na clorpromazina, tá? Então se utiliza o biperideno. O biperideno, para usar junto com o Aldol, ele tem um comprimido de 2 miligramas. Então ele é utilizado normalmente oral. Quando o paciente tem uma crise de impregnação, tá? Aí sim ele que seria as distonias agudas, não é? Se utiliza então meia ou uma ampola intramuscular e pode-se repetir essa dose de 30 em 30 minutos até o alívio. Nunca apliquei mais que uma, tá? Isso é uma orientação da literatura. Aqui a gente tem que ficar muito alerta, tá? Porque assim, o biperideno, ele é um perturbador do sistema nervoso central. Então, assim, ele causa uma viagemzinha, tá? Então, assim, não é incomum do paciente simular uma impregnação para que ele receba a medicação, tá? Especialmente em pacientes jovens, tá? Adolescentes ou adulto jovem, tá? Para que já conhece a doença, já recebeu a medicação e já sabe que ela dá um baratinho, né? Então ele já sabe o que ele tem que fazer para receber a medicação. Então a gente tem que saber avaliar se realmente o paciente está impregnado, né? Saber avaliar um desvio oncologírico, avaliar, fazer o teste da roda denteada, né? Isso é bem importante porque e algumas vezes a gente também fica insegura e aí tu vai ter que chamar uma avaliação do médico para ter certeza que aquilo ali é uma impregnação, porque às vezes eles te enganam, tá? Eu já tive casos assim de paciente que mascarava e não era impregnação, era para receber o biperideno para fazer uma viagemzinha, tá? É bem complicado isso aqui, tá? Aqui só para enfatizar, ó, que as indicações dele, vocês podem ver, ó, que é só essa, ó. Reações distônicas agudas, parkinsonismo e os efeitos colaterais, então, piramidais, tá? É só isso, ele não tem outra, tá? Causados, tudo isso aqui, causados pelos antipsicóticos, tá? Então, a gente tem que ter cuidado no uso, né? Para não se exagerar, tá? Bom, a lamotrigina, ela é um estabilizador de humor que também tem a sua função inicial anticonvulsivante, mas ela é um estabilizador que não é muito utilizado, inclusive ela não é um, um estabilizador assim padronizado, digamos assim. Muitas vezes tem que abrir processo, não tá disponível na farmácia do estado e em muitos municípios, e ela começou a ser mais usada nos últimos anos, tá? Muitas vezes ela está sendo utilizada em pacientes que não respondem bem à carba, tá? Também tem pacientes que têm problemas hepáticos, têm dificuldade aqui também, a mesma coisa que a carbamazepina, tá? Mas ela tem uma boa resposta para os transtornos de humor também, tá?
mais ou menos os mesmos efeitos colaterais que a carbamazepina, o rush cutâneo, né? Mas aqui ela tem um risco maior para desenvolver síndrome de Stevens-Johnson, né? Tá? Que a carba não tem, né? Tá? Então, por isso a lamotrigina tem os dois lados, tá? Não é muito comum, mas é importante vocês conhecerem. Bom, aqui nós temos a carbamazepina, então. A carbamazepina, como vocês sabem, ela é uma medicação utilizada como estabilizador de humor, não primeira escolha, não é? Todos vocês sabem que a carbamazepina, o tegretol, não é sua, digamos assim, primeira utilidade ou indicação primeira é anticonvulsivante, né? Mas aqui na área da saúde mental, ela é utilizada como estabilizador de humor, tá? E ela é muito utilizada como estabilizador de humor, associada ao carbonato de lítio ou até mesmo sozinha, não é? E com excelente efeito, tá? Ela também é muito utilizada para estabilizar comportamentos agressivos, impulsivos, não é? O pico dela é entre 4 e 8 horas, não é? Metabolismo é hepático, então aqui nós já temos um problema. Se o paciente tem qualquer discrasia hepática, disfunção hepática, ele já não pode usar carbamazepina, tá? Mas ela tem um efeito muito bom para as crises de mania, tá? Um efeito muito bom associado ao lítio, tá? Ou o divalproato, ou algum deles, tá? Ela diminui bastante a taxa de recorrência e a hospitalização nos transtornos bipolares, tá? Aqui eu só queria enfatizar uma questão aqui com vocês, que é a questão aqui do prurido aqui, ó, tá? Lembram que eu falo mais adiante na clorpromazina e falo aqui também quando o paciente começa com uma reação urticáriforme, não é? Aquele prurido, aquela urticária grossa crescendo no corpo, normalmente tórax, membros superiores, algumas vezes nos membros superiores, na coxa, não é? Olha no dorso, tem que dar uma olhada. Carbamazepina, clorpromazina, aí é efeito da medicação, tem que conversar com o médico para suspender, tá? Isso aqui é bem importante, porque quase sempre se associa a essas duas medicações, tá? Sobre a clorpromazina é um antipsicótico bastante antigo, né? E é um antipsicótico típico. É um dos que causam bastante parefeitos, causam impregnação, leva o paciente, pode levar o paciente a ter síndrome neuroléptica maligna, não é? Mas ainda é um antipsicótico bastante utilizado ainda. O que nós não podemos esquecer da clorpromazina? É que ela tem um poder sedativo muito grande. Ela é um dos antipsicóticos que tem maior efeito sedativo, tá? Então, quando a gente vai dar, a gente tem que cuidar esse aspecto. E por ela ter esse efeito sedativo,
a gente tem um cuidado de enfermagem que a gente não pode esquecer, que é a hipotensão, principalmente a hipotensão postural. Então, nós temos pacientes, às vezes, que usam clorpromazina 2, 3 vezes ao dia e que exigem que seja feito um controle de pressão arterial, porque se ele usa a primeira dosagem, às vezes na segunda, na terceira dosagem, ele vai estar com a pressão lá embaixo e ele vai precisar suspender às vezes a dosagem, essa terceira, porque a pressão dele está muito baixa e ele não consegue nem parar de pé, tá? Por causa desse efeito sedativo que ela tem, tá? Então isso é bem importante da enfermagem ficar atenta, tá? Uma outra coisa bem importante da clorpromazina é a fotossensibilidade que ela tem. Isto é, o paciente que faz uso da clorpromazina e se expõe ao sol sem usar a protetor solar, ele vai ter uma mudança na pigmentação, na coloração da pele. A pele não fica bronzeada, ela fica marrom, bem dizer assim. Uma cor muito feia, assim, que chama atenção porque é uma cor diferente, tá? Então, isso é causada pela medicação, pela fotossensibilidade da medicação. Uma outra coisa também que eu lembro bastante da clorpromazina é a galactorreia. O que é isso? É quando sai leite da mama da mulher, tá? Então, assim, muitas vezes tu tem uma paciente psicótica e daqui a pouco começa a sair leite da mama e ela começa a ter delírios que ela tá grávida, entende? E vem e te mostra, olha, tô grávida, tá saindo leite da minha mama. E na realidade, o leite da mama é decorrente da galactorreia causada como para efeito da clorpromazina. E ela causa menos efeitos que o asaperidol, ou que o haloperidol, mas ela também causa efeitos colaterais, sim, tá? Como impregnação, tá? E corre o risco de causar síndrome neuroléptica maligna, que é um dos casos mais graves que a enfermagem tem que ficar muito atenta. Então, esse paciente que faz uso da clorpromazina é um paciente que exige muita atenção da enfermagem, tá? Outra coisa importante é que nós usamos habitualmente ela via oral, mas ela tem uma apresentação em ampola. Nunca utilizamos ela endovenosa, mas utilizamos ela intramuscular. Então, vejam, a apresentação dela é 5 ml. Então, para te fazer intramuscular, tu tem que fazer num músculo profundo e tu tem que dividir, às vezes, em 2 aplicações, tá? Porque é muito volume para te fazer numa só, especialmente assim, se é uma pessoa magra, né? Que não tem muita musculatura, tu vai ter que dividir em 2 aplicações, certo? Aqui vocês têm ainda sobre a clorpromazina a questão da acatesia. O que é a acatesia? Não é? Que é um efeito que também pode acontecer, mais comum no haloperidol, mas também pode acontecer aqui. A acatesia é aquele efeito que acontece quando o paciente não consegue parar. Ele fica sempre marchando, assim, quando ele para, nós quando paramos ficamos imóveis, ele não consegue parar, ele fica todo o tempo marchando, tá? Isso é acatesia. Uma outra coisa que eu também não falei antes é a questão da redução do limiar convulsivante que a clorpromazina também reduz. Então, assim, a gente tem que ficar alerta para pacientes epiléticos que tenham algum problema com crises convulsivas, porque ela baixa o limiar. Então, e também os médicos ficam bem alerta em relação a isso, então eles acabam não prescrevendo a clorpromazina se o paciente faz crise convulsiva, mas às vezes ele acaba não sabendo, então a gente tem que ficar alerta em relação a isso, tá?
Vocês veem aqui que ela altera as questões de menstruação. A crise oculogírica aqui é na impregnação, tá? Que é aquele desvio do olho, né? O paciente fica olhando para cima, olhar fixo, né? Tem rigidez mandibular, não é? Tudo isso acontece na crise da impregnação, tá? A alteração da temperatura, a fotossensibilidade, já falei, não é? Aqui aparece outra coisa interessante, né? Além da fotossensibilidade, aparece o priapismo. Eu nunca peguei priapismo por clorpromazina, já peguei priapismo por haloperidol. O que é o priapismo? É a ereção irreversível. Ele fica com o pênis ereto e não consegue descer, digamos assim, né? Ele tem uma ereção permanente, tá? E dolorosa, isso que é pior, tá? Eu já tive que encaminhar a paciente para cirurgia por causa de priapismo, e era por causa de medicação, tá? Então isso é uma coisa bem importante da gente ficar alerta, principalmente com adolescentes. E a outra coisa aqui que parece bem importante é o rush cutâneo. O que é isso aqui? A gente tem que ficar alerta para as erupções que aparecem na pele, reações urticariformes, tá? Que podem ser decorrentes da medicação. Então, quando o paciente começa com rush cutâneo, tórax, né, membros superiores, a gente tem que dar uma olhada na prescrição, ver o que ele está tomando, ver se ele não tem carba e cloro, porque aí tu fica na dúvida qual das duas, mas a cloro é uma das que pode causar rush cutâneo, tá? Isso é uma coisa bem importante. Vejam que aqui ainda na clorpromazina, a intoxicação, óbvio, né? Depressão do sistema nervoso central, né? A hipotensão ela já causa no normal, né? Convulsões, arritmias e tal. Mas o que eu queria me deter aqui é esse item ali. Nenhuma malformação orgânica na gestação foi identificada. Por que eu quero focar nisso? Porque assim, nós temos uma dificuldade de medicações antipsicóticas na gestação, não é? Porque a maioria das medicações causam efeitos teratogênicos no feto. E aqui no Brasil, eles não utilizam a clorpromazina na gestação, tá? É uma linha. Eles utilizam o haloperidol, mas não utilizam a clorpromazina. E a clorpromazina é utilizada maciçamente na Europa, especialmente na França, ela é utilizada durante a gestação, porque ela não é teratogênica, tá? Então, isso é uma questão bem interessante. Aqui nós começamos a falar um pouquinho sobre a clozapina. A clozapina é um antipsicótico atípico, um antipsicótico dos mais modernos, não é? E ele inicialmente é indicado para esquizofrenia, mas ele também é muito utilizado nos quadros de transtorno de humor, não é? Especialmente nos quadros de mania, com sintomas psicóticos mais graves, né? Onde tem assim transtornos agressivos de comportamento e tal. Então, assim, todos aqueles quadros mais agudos, a clozapina é indicado, mas a clozapina ela tem assim alguns poréns, não é? As duas medicações antipsicóticas atípicas mais utilizadas hoje, mais não diria assim, mas as mais comuns assim, são a clozapina e a olanzapina. A clozapina tem um porém, ela ela exige controle laboratorial, não é? Mais frequente do que a olanzapina, tá? Então, isso é uma coisa bem importante que muitas vezes faz com que o tratamento tenha que ser interrompido, que a gente vai ver mais adiante ali por quê? Porque ela afeta as células, não é? Os glóbulos brancos, tá? Então, defesa. Então é bem complicado, tá? Ela causa granulocitose, né? Então aí complica.
Aqui está o pico plasmático, até 10 dias para níveis séricos, demora bastante. Então, aqui está um grande complicador quando eu digo que nós utilizamos a clorpromazina. Por quê? Porque a gente não tira ninguém do surto, muitas vezes, com uma clozapina. Olha aqui, 10 dias para te ter níveis séricos, né? Quando lá tu consegue com bem menos tempo com uma clorpromazina ou um aldol, tá? Então, o risco dela é aqui, ó, a granulocitose, tá? Então, assim, que vai causar febre, pode causar diarreia, tá? Leucócitos baixos, então exige que ele faça exames periódicos e às vezes, assim, ele nem precisa fazer o exame, mas ele começa a apresentar uma febre, começa a ter uma dor de garganta, começa a ter diarreia, pá, suspende a clozapina, tá? É bem complicadinho, sim, o uso dela, tá? Mas ela é bem interessante, assim, no uso do comportamento, né? Dos sintomas, quando comparado com os outros antipsicóticos. Por quê? Porque ela é seletiva, tá? Vejam que quando nós falamos no haloperidol e na clorpromazina, eles são antipsicóticos típicos porque eles não são seletivos. Eles também pegam os movimentos. Aqui não. Clozapina, olanzapina, quetiapina não pega movimentos, tá? Aqui ela fala nas doses, ó, se tiver doses superiores a 450 miligramas dia, já começa a ter efeitos adversos e muito complicado, e aí começa a ter o risco de crise convulsiva, então a gente tem que ficar alerta na dosagem, né? Isso nós também temos que ficar alerta, tá? Para cessar o tratamento, vai reduzindo a dose gradativamente, a dose abrupta pode apresentar novamente sintomas psicóticos, tá? Aqui vocês têm as reações adversas, né? A constipação, que também aparece lá na clorpromazina, né? O ganho de peso, que é muito comum na maioria das medicações antipsicóticas, não é? A hipotensão, que não é severa, a cialorreia, né? Que também não é comum. Cialorreia é ficar babando, né? Muito pouco comum. Sonolência, um pouquinho, tontura, taquicardia. A catisia já vi em adolescentes, mas aqui o maior problema é a granulocitose, tá? A alteração da função ejaculatória, tá? Anginas, arritmias, tá? Cefaleias, a diarreia já vi bastante, febre, tá? Então, aqui está aquilo que eu falei para vocês, ó, não produz efeitos colaterais extrapiramidais significativos. Então, esse é o grande diferencial desses antipsicóticos atípicos, é que ele tem efeito antipsicótico, mas ele não tem os efeitos extrapiramidais significativos. O único antipsicótico atípico que tem efeitos, que tem atividades extrapiramidais que eu já peguei em adolescentes, especialmente, é a risperidona, tá? Que é considerada atípica e que tem efeitos colaterais extrapiramidais, tá? Aqui vocês veem, então, a contraindicação para o uso da clozapina, uma leucopenia menor do que 3.500, porque ela já causa leucopenia. Então, se ele tiver com um leucócito muito baixos, ele não vai poder usar, porque ele já causa leucopenia, né? Uma granulocitose, tá? Ó, história de granulocitose, epilepsia não controlada, ó, depressão, ilho paralítico, alterações hepáticas ou cardíacas. Então vejam que ela causa alguns efeitos bem mais complexos no organismo do indivíduo, tá? Então não é tão simples assim. A clozapina é bem mais complicadinho, tá? Aqui é aquela questão que eu falava para vocês, ó, qualquer sinal de infecção, ó, fraqueza, febre, cefaleia, dor de garganta, qualquer lesão na mucosa oral, o médico tem que ser notificado porque a medicação vai ser suspensa, tá? Taquicardia, dispneia, dor no peito, a alteração do eletro é mais complexo, né? Já vai suspeitar de miocardite também, se leva a suspensão da medicação. Tá?
Aqui nós estamos falando então da fluoxetina, né? Tá? A fluoxetina, então, é indicada, então, normalmente para os transtornos depressivos, não é? Transtornos de humor, muito utilizada no toque, no transtorno de pânico, né? Transtorno de estresse pós-traumático, nas istemias, nos transtornos de ansiedade generalizados, né? Na enurese noturna também, né? O que é enurese noturna? As crianças que fazem xixi na cama, né? Tá? E ela é um inibidor da recaptação da serotonina, né? Na pré-sinapse, né? Tá? Aumenta, então, ela inibe a recaptação da serotonina e aumenta a concentração plasmática, né, de serotonina. Porque na depressão vocês sabem que o problema é a redução dos níveis de serotonina, né, tá? Não tem interação com alimentação, não é? Mas aqui eu quis falar aqui porque aqui tem uma coisa bem importante, né? Que a gente tem que dominar, porque isso faz parte da orientação da enfermagem, não é? Que é o início da ação antidepressiva, né? Que ela ocorre normalmente primeira, terceira semana, né? Nunca. Meu cachorrinho tá tendo pesadelo ali, coitadinho. Antes da terceira, quarta semana. O que eu quero dizer com isso? É que a gente sempre tem que orientar os pacientes que fazem uso desse tipo de medicação que não tem efeito imediato da medicação. Então, toma uma semana e não está tendo melhora, já quer parar com a medicação. Não, ele precisa de 3 a 4 semanas para que ele comece a ter efeitos da medicação. Tá? Isso é bem importante e a gente tem que orientar a paciente ou o paciente sobre isso. Ela tem uma meia-vida bem prolongada, né? Por isso, quando ela interrompe o tratamento, ela ainda persiste por algumas semanas com a medicação no organismo. Outra coisa bem importante da fluoxetina, que eu sempre falo, é a questão da libido. Tá? A fluoxetina é uma das medicações que mais reduz a libido, especialmente nas mulheres. Tá? Então, ela acaba com a libido. E a mulher tem que se dar conta disso para que ela possa, então, falar para o seu médico, falar para o enfermeiro, e o enfermeiro orientá-la que ela tem que falar para o seu psiquiatra, porque hoje existe assim um leque enorme de antidepressivos para que ela possa trocar, ajustar, né, um antidepressivo que não lhe cause tanto prejuízo. A fluoxetina é um inibidor da recaptação da serotonina, tá? E tem vários outros desse mesmo grupo. Bom, aqui nós voltamos a falar então de um antipsicótico típico, que é o haloperidol, que é o Aldol, né? Muito conhecido. O Aldol tem várias apresentações, né? Ele tem apresentação de 1 miligrama, tem de 5 miligramas, tem gotas, tem injetável, né? E ele é, sim, a medicação, o antipsicótico mais antigo que nós temos, aí da década de 30, 50, e até hoje ele é muito utilizado, tá? Eu diria assim, olha, com o tempo que eu tenho de experiência na área, nós temos hoje várias medicações atípicas, novas, modernas, aí, mas para tirar um paciente psicótico do surto, não existe como o Aldol para tirar rápido, mas não para manter depois, porque ele realmente causa assim um prejuízo enorme para o paciente, tá? Eu que acompanho a área da saúde mental nos últimos 20 e poucos anos, eu pude perceber
e fazer um paralelo entre os pacientes que adoeciam cedo e continuavam fazendo uso do Aldol e os pacientes que adoeceram cedo e fizeram uso da olanzapina ou da clozapina. E a diferença, sim, gurias, vocês não fazem ideia da qualidade de vida que tem um paciente que adoece hoje cedo, ainda que cedo, e que psicotiza, digamos, não é? E começa a usar ou a olanzapina ou a clozapina. A vida é outra, né? Comparado com um outro que adoecia lá há 15 anos atrás, 20 anos atrás, e só tinha o Aldol, a clorpromazina para utilizar. Então, assim, ele acabava com a vida dele. Ele torna, assim, a pessoa robotizada, não é? Ela fica dura, fica rígida, aquela máscara da esquizofrenia, da doença, se acentua muito, tá? Muito complicada, assim, para quem usa a Aldol, tá? Mas ele é muito eficaz, assim, para tirar do surto. Ele tira rapidamente do surto, só que ele tem que ser substituído rapidamente também, tá? Então, bem como diz aqui, ó, tá? Muito eficaz no tratamento agudo dos sintomas da esquizofrenia, tá? Primeira escolha, tá? Mas realmente o que tem mais efeitos extrapiramidais é ele, tá? A clorpromazina não tem tantos efeitos quanto ele, tá? Ele é usado, então, nos sintomas de agitação, nos quadros demenciais ele é usado em dosagens baixas, mas ele é muito utilizado, tá? Aqui vocês têm o Aldol como nossa primeira escolha na medicação nos casos de APM, de agitação psicomotora, né? Ali vocês têm ali, ó, no esquema de tranquilização rápida. Sempre que vocês têm o SN, né? O S necessário é o Aldol injetável junto com a prometazina, que é o Fenergan, não é? Por quê? Porque o Aldol ele é um antipsicótico com baixo efeito sedativo, tá? Então a prometazina, o que é a prometazina? É o Fenergan, né? Lembra? O Fenergan é um antihistamínico, então ele dá sono. E por isso ele é associado ao Aldol nos casos de agitação. Então se usa os dois para o Aldol fazendo então a ação antipsicótica e o Fenergan ou a prometazina fazendo o efeito do sono, só que a prometazina não age no sistema nervoso central, né? Ele é um antihistamínico, tá? Então ele não corre o risco de fazer uma depressão do sistema nervoso central, tá? No caso de agitação, se inicia com uma ampola IM e pode se repetir até 3 ampolas no intervalo de 30 minutos. O Aldol se repete, não se repete a prometazina, tá? A literatura diz que se faz até 6 ampolas. Nunca fizemos. No máximo, nós fizemos 3, tá? Nunca fizemos 6. Faz uma ampola de Aldol, em 30 minutos repete, se o paciente não se acalma, em 30 minutos repete de novo, tá? Então, ele é muito utilizado. Isso vocês vão ver assim, o Aldol tá para psiquiatria que nem o AS, assim, tá para clínica. Tá? E aqui vocês têm ali, eu coloquei para vocês o Aldol decanoato. O que é o Aldol decanoato? Vejam, decanoato são medicações que têm como característica, né, o depô, aquelas medicações de depósito, tá? São medicações que ficam depositadas no tecido adiposo, no tecido gorduroso, e são liberadas, então, gradativamente, tá? O depô, o decanoato, e tem a flufenazina também, depô, o anatensol, eles são utilizados para pacientes que não aderem ao tratamento. Veja, porque às vezes tem um esquizofrênico lá que o médico prescreve, vamos usar um comprimido Deldol 2 vezes ao dia. A família não consegue fazer ele tomar nenhum comprimido, a mãe já bota no meio do pão, quebra no meio da comida, e aí acaba que ele não quer saber de tomar. Então, muitas vezes, e aí o paciente acaba tendo múltiplas internações, ou toda hora está no CAPS, lá numa crise, por quê? Porque ele não toma medicação em casa, só toma quando está no serviço. Então, o depô
ele tem essa facilidade, que daí ele vai fazer, conforme a gravidade do caso, ele vai fazer ou uma a cada 3, a cada 7 dias, ou a cada até 2 ampolas nós fazíamos, né? Os pacientes, quando vinham na consulta, vinham para fazer a medicação. Uma ampola uma vez por semana, a cada 15 dias, a cada 30, depende da gravidade do caso, tá? A meia-vida dela é de 21 dias, não é, tá? E ela tem uma estabilidade, mantém uma meia-vida maior, tá? Pode ser administrada, então, em doses mais altas, semanal ou quinzenalmente. É uma boa opção que a gente não tem, então, um antipsicótico, que nós não temos, então, um estabilizador de humor nesse estilo, né? Tá? Até temos hoje já, né? A gente já tem outras medicações mais novas hoje, né? Paliperidona e outras que também se utilizam nesse sentido, tá? Ainda aqui sobre o Aldol, vejo que aparece como reação adversa aqui a acatesia, que a gente já falou lá na clorpromazina, as distonias, não é? Que também são bem importantes, não é? As hipercinesias, movimentos anormais, não é? As hipertonias, sonolência, o tremor é uma coisa que se vê muito, muito, muito no haloperidol, é muito comum no haloperidol. Boca seca, nem tanto, não é, pelo contrário, né? Se vê muito no haloperidol é a hipersalivação, né? A cialorreia, né? Não a, não a, não a boca seca, pelo contrário, né? A cialorreia, tá? A distonia são as contraturas, né? Que vocês vão ver tanto a distonia como a hipercinesia, vocês vão ver a crise oculogírica, vocês vão ver tudo na crise, na impregnação, né? Tá? Que é muito comum no haloperidol, tá? Diminuição da libido, não diria, tá? Fotossensibilidade aparece também, rastro cutâneo também não é muito comum, priapismo sim. Os casos que eu vi de priapismo, todos eles foram decorrentes do haloperidol, tá? E aqui aparece, ó, aquilo que eu falava para vocês antes, ó, que o haloperidol, ele não causa nenhuma normalidade na gestação, tá? Apenas as mães que usam no final da gestação, o neonato pode apresentar efeitos extrapiramidais, tá? E uma coisa que vocês vão observar que está em quase todos é que a maioria deles são excretados no leite materno. O que isso quer dizer? Que as mães não podem amamentar se elas usam a medicação, tá? Então, por isso que o Aldol acaba sendo utilizado durante a gestação pelas mães, tá? E ele é, por excelência, a medicação que mais causa crises extrapiramidais ou impregnação, aquela neuroléptica maligna, tá? Também quase sempre está o seu aldol envolvido, tá? Ele é o mais comum de causar isso. Aqui nós vamos ver então o LIT. O LIT, então, é o estabilizador de humor de primeira escolha, tá? Primeira linha. Ele se apresenta então em 300 e 450 miligramas. Nós todos temos lítio no organismo e temos sempre que ficar antenados, porque a partir do momento que o nosso paciente passa a tomar lítio, a partir do terceiro dia, ele já começa a fazer litemia, porque o médico vai querer saber a dosagem sérica do lítio, para saber o momento que ele vai atingir o nível sérico ideal, seja para estabilizar uma fase aguda ou seja de uma fase de manutenção,
tá? Então, isso a gente tem sempre que saber, e esse é um paciente que vai estar sempre fazendo litemia se ele estiver numa internação, e mesmo quando ele sai e faz acompanhamento, episodicamente ele vai ter que fazer para ver se ele está mantendo essa dose de manutenção. Como é, às vezes, assim, a gente pensa, mas ele está com uma dose muito baixa, ele não está tomando a medicação. Às vezes ele pode estar tomando e pode não estar absorvendo, pode estar com diarreia, alguma coisa, ele não está absorvendo bem a medicação, tá? Aqui algumas indicações do lítio, tá? Então, a litemia é, assim, associada ao lítio, tá? Aqui as contraindicações para o uso do lítio. A insuficiência renal grave é uma contraindicação bem importante, porque toda a excreção do lítio se dá através do rim, tá? Então ela é assim preponderante. Não pode, não dá para usar lítio, é uma barreira para usar se tem insuficiência renal. A bradicardia e insuficiência cardíaca, tá? Gravidez, pelos complicadores e hipotireoidismo, tá? Aqui os efeitos colaterais, e aqui tem coisas bem importantes, que estão ligadas à adesão ao tratamento. E aqui nós temos o aumento do apetite e o ganho de peso, tá? Aqui não é podipsia, é polidipsia, tá? Esse aqui é um dos fatores que levam as mulheres a abandonar o tratamento, não é? Assim como outras medicações, o ganho de peso, tá? Aumenta muito o apetite e ganha peso. Edema, fezes amolecidas, e aqui nós temos que ficar alerta que ele tem fezes amolecidas, mas se ele tiver diarreia, nós temos que ficar alerta, porque a diarreia pode fazer com que ele não absorva também a medicação. Você sabe que o intestino é um órgão de absorção por excelência, né? E aí ele pode tomar lítio e botar todo o lítio fora, e às vezes é um fator de ser suspensa a medicação e ele ter que ir para outro estabilizador de humor, tá? Aqui é polidipsia, toma muita água, né? Tem urina muito. Isso aqui é outro problema, os tremores finos, não é? E às vezes, se o paciente, o usuário, faz um trabalho que exige motricidade, aqui é um problema, tá? Porque ele vai ficar com tremores finos. No início, quando ele começa a usar lítio, ele também tem um pouco de sonolência. E aqui é um relato de todos os pacientes, o gosto metálico na boca, tá? Todos eles referem isso, tá? A litemia aqui que eu já falei, e aqui o uso de anti-inflamatórios e diuréticos podem aumentar o risco de intoxicação, eles alteram a absorção do lítio, então isso aqui a gente tem que ficar alerta e alertar os pacientes que fazem uso do lítio. Aqui vocês têm a olanzapina, então, né, que é o outro antipsicótico dos mais usados, antipsicótico atípico, junto com a clozapina, tá? E a olanzapina é mais utilizado porque ela não tem o complicador que a clozapina tem, lembram? De granulocitose, de leucopenia, tá? Então ela age muito bem nas esquizofrenias, nos esquizoafetivos, nos transtornos de humor, com fase maníaca, bem complicada, né? Transtornos depressivos que respondem mal, vários casos graves, assim, a olanzapina tem sido usada com muito sucesso, tá? Os alimentos não interferem aqui no efeito, tá? O pico de concentração dela via oral 4 a 6 horas, também não é muito demorado. Ela tem uma meia-vida boa, vejam, 33 horas, tá? Interfere em algumas questões. Quando usada intramuscular, quando injetável, não é muito comum entre nós usamos mais ela via oral, tá? Mas ela tem apresentação intramuscular, mas para nós aqui mais é oral, tá? Eu me esqueci de falar sobre isso, que tanto a olanzapina, quanto a clozapina, quanto a quetiapina, são medicações caríssimas, tá?
Olanzapina e clozapina deve estar uma caixa, hoje 300, 400, deve estar mais até, isso é mais de 2 anos, era R$ 400. A maioria dos pacientes que fazem uso dessas medicações, eles precisam entrar com um processo administrativo junto à Secretaria de Saúde do Estado para conseguir a medicação. Então, vocês sabem, junto do Estado é aquela coisa, né? Um mês tem, um ano tem, um mês lá vai faltar, aquelas coisas, tá? Mas eles conseguem com o Estado, às vezes tem que entrar na justiça, né? Por que é difícil, às vezes complica no Estado? Se ele é um esquizofrênico, ele consegue com tranquilidade. Se ele é um bipolar, já complica um pouquinho mais, tá? Porque a indicação dela é esquizofrenia, mas os outros respondem bem, tá? Aqui, ó, também efetiva nas crises de agressividade, especialmente nos pacientes com Alzheimer, mas só que ela tem um complicadorzinho cardiovascular aqui, tá? Aqui eu só vou dar uma palhinha assim da paliperidona, que é a Invega, né? Que não sei como é que tá agora, né? Mas a gente tinha conseguido, se consegue eventualmente de alguns laboratórios, não é? Não sei se o Estado está fornecendo agora paliperidona, mas parece que ele ia fornecer, tá? Que também é um antipsicótico atípico, indicado para esquizofrenia, para mania, né? A apresentação oral e injetável, a paliperidona injetável, ela é de liberação prolongada, tipo os decanoatos, tá? E ela pode ser aplicada mensalmente, é muito boa, tá? Mas tem alguns efeitos adversos também, né? Pode ter a catisia. O efeito pior que eu já vi num menino foi o aumento de peso, tá? Eu vi num menino que fez uso de paliperidona e ele teve um aumento de peso assim muito significativo, tá? Pode ter alguns efeitos extrapiramidais, tá? Mas nada muito significativo, ó. Hipertonias, distonias, um pouquinho de tremor, nada tão significativo quanto o Aldol, tá? Constipação aparece bastante nos antipsicóticos, boca seca, né? Isso vocês vão ver bastante. Tanto que eles tomam muita água, né? E aqui aparece na paliperidona a hipersalivação, tá? Que é uma questão que aparece muito lá no Aldol, que vocês lembram, tá? E vejam o que aparece aqui, hiperprolactinemia, ó, tá? Prolactina, tá? Também, tá? Bastante. Aqui a quetiapina é um antipsicótico também atípico que está se utilizando muito ultimamente, tá? Tem uma absorção rápida, tá? Uma meia-vida não muito longa, não é? É utilizada então em esquizofrênicos, não é? Adultos, é indicado para jovens também, ó, adolescentes, e também se utiliza na depressão com alguns sintomas psicóticos, distimia, também pode ser utilizado nas manias. Bom, eu estava falando então da quetiapina, tá? Que tem sido utilizado bastante ultimamente, em variados casos, não é? Tem que se cuidar porque ela pode causar um pouquinho de sonolência e ganho de peso, tá? E lembrar que ela também causa elevação do colesterol, que nem a olanzapina, tá? Mais até do que a olanzapina. A olanzapina causa também, ela tem lá como efeito adverso uma dislipidemia, e a quetiapina também pode causar isso, tá? Mas ela tem sido muito utilizada ultimamente com um efeito bem interessante, tá?
porque não esqueçam que ela é um atípico, né? Um antipsicótico atípico, então ela não tem todos aqueles efeitos paradoxais que tem o Aldol e a clorpromazina. Boca seca, constipação, né? Mas afeta os triglicerídeos, então, e aumenta peso e hipotensão, tá? Tô com um companheirinho aqui que estava me incomodando, tive que pegar. Bom, a risperidona então é é o mais comum dos atípicos, dos antipsicóticos atípicos, tá, gurias? Se utiliza muito a risperidona, então, para os transtornos, então, olhem só meu parceirinho aqui, ó. Uhum. Para esquizofrenia, os esquizoafetivos, para mania, mas assim eu diria que é o antipsicótico mais leve, é rapidamente absorvido, tá? Tem apresentação injetável, tem liberação prolongada também, tá? E ele tem um potencial bem interessante assim para tratar os sintomas negativos da psicose e os afetivos e cognitivos. Só que este aqui é um antipsicótico que o paciente pode apresentar efeitos colaterais extrapiramidais, tá? Eu já vi, especialmente em adolescentes, muitos adolescentes com efeitos extrapiramidais decorrentes da risperidona, tá? Muito comum, atendi muitos casos, tá? Então, esse aqui sim pode ter, tá? Aqui vocês têm a risperidona, como eu tinha uma briga muito séria com um psiquiatra que eu trabalhava, porque ele adorava a risperidona, e eu não gosto da risperidona como primeira escolha, porque ela não tira ninguém do surto, né? Então, a minha briga com ele, eu sempre discutia com ele se ele era sócio do laboratório, mas por que ele colocava a risperidona? Porque a risperidona é considerada pelo Ministério a primeira escolha para a esquizofrenia, só que ela não tira o paciente do surto, né? Quem vai tirar ele do surto é um Aldol da vida. Depois tu pode introduzir uma, uma um, pessoal, espero então que tenha sido útil para vocês o material, tá? Aqui eu coloquei a referência Cordioli, não preciso falar nada a respeito, né? Esse aqui do Stahl, Stephen Stahl, é um livro de psicofarmacologia bem interessante, bem bom, um livro mais moderno, tá? E bem interessante para a gente pesquisar, tá? Se vocês precisarem de alguma coisa, o meu e-mail é nirmacarpes@gmail.com e tem aí no Moodle, vou deixar, vocês têm como me acessar no Moodle sem dúvida nenhuma, tá? E no e-mail da Unicinos também, nirmac@unicinos.br, tá? Um bom trabalho para vocês e se cuidem, tá? Um abraço.